Outro tópico, irmãos, falando no tópico de postura ainda, o João Marcos comentou que às vezes um regente vem aqui na frente, não consegue prender a atenção dos coristas. Fala, 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 mas ninguém ouve. As conversas continuam. Mas será como que é a postura desse regente quando ele está no meio dos coristas? Quando ele não está aqui em cima? Às vezes quando o pastor está pregando, ele está no celular. O pastor está pregando, ele está no pátio. O pastor está pregando, ele está conversando. E parece que não, irmãos. Mas nós líderes, nós regentes, nós somos mais observados do que nós observamos nossos subordinados. As pessoas ficam quietinhas assim, mas elas estão nos observando. A nossa postura, o jeito que nós acolhemos as pessoas, o jeito que eu cumprimento as pessoas, se eu faço distinção de um, de outro. É aí que você vai ganhando confiança do seu grupo. Agora, se você, ao cumprimentar uma pessoa, você abraça, faz festa, pergunta como que está, e o outro você só estende a mão e malemar fala a paz do Senhor, tem alguém te observando. Então a gente precisa ter essa imparcialidade, a gente precisa tratar todos com igualdade. Porque você pode ter certeza, a todo momento alguém está te observando. A todo momento. E isso o líder ganha força. Quando você vai falar à frente do seu grupo, o seu grupo vai parar, vai te ouvir. Tem muitos líderes, muitos subordinados, aliás, que falam assim, ó, eu estou fazendo por você, porque eu admiro você, eu gosto do seu trabalho. Eu não teria condição de fazer, mas eu vou fazer porque você está me pedindo. Acontece muito isso. Então você faz diferença. O trabalho que você faz à frente do coro faz diferença. O outro tópico que é muito importante, liderar pessoas, não apenas vozes. Isso é muito forte. Às vezes a gente se preocupa em fazer o trabalho em si, aquela correria, mas a gente esquece que atrás da música, antes desse sinal aqui, antes de eu falar, tem um ser humano lá atrás, que tem sentimentos, que às vezes teve uma semana difícil em casa, que às vezes tem uma pessoa querida doente e a gente não sabe. Está precisando da minha atenção. Então, antes do regente falar, antes dele dar qualquer sinal, ele rege com as suas ações, ele rege com a sua vida, com a sua postura, com o seu acolhimento. E esse material, é essa riqueza que esse material traz para vocês. Ah, mas eu não consigo fazer isso. Ore, pede a Santa Voz sabedoria, você pode, você consegue mudar. Na vida a gente nunca é completo, senão não teria graça. Sempre a gente tem algo a melhorar. E na igreja é legal que a gente pode pedir isso para a Santa Vó. Ó, irmão Aldo, a Dorinha fez a dinâmica da cápsula. Espero que vocês tenham colocado coisas inimagináveis para vocês conseguir a cumprir esse ano. Porque a gente precisa ser ousados nas nossas metas. E correr atrás, fazer nossa parte e confiar que vamos conseguir. Se você precisa, eu sou um pouco tímido, eu não consigo acolher meus irmãos. Vamos mudar isso. A gente consegue mudar. Né? Eu tenho vergonha de falar. Vamos mudar isso. Então a gente tem essa oportunidade. Porque o líder curado, ele cura. O líder ferido, ele fere. Então antes da gente querer conversar com o nosso coral, da gente querer chamar a atenção do nosso coral, a gente tem que se cuidar.
Foi essa a intenção que nós chamamos a psicóloga Rosane para conversar com a gente. Porque a gente precisa estar bem com a gente mesmo, para a gente poder conduzir nosso coral, para a gente poder acolher nosso coral. Vocês viram a responsabilidade nossa? Às vezes o regente fala assim: eu cuido bem do meu coral. Mas às vezes você cuida somente daquelas pessoas que você gosta. Somente de uma parte do coral. Aí uma parte você cuida bem e a outra você não cuida. Então o cuidar precisa cuidar de todos, igual o irmão Aldo cuidava. Passava um idoso na fila, ele tinha o mesmo carinho que uma jovem, que um jovem, que uma criança. Isso a gente precisa aprender. Fazer a gestão para todos. Não fazer a gestão para 3, 4. Eu escolhi um grupo aqui de 4 pessoas. Essas 4 pessoas podem fazer o que quiser no coral. Pode cantar a hora que quiser, pode escolher hino. Mas vocês 2 não. Porque eu não gosto de vocês. Então a gestão precisa ser feita para todos. O acolhimento precisa ser feito para todos. Tá bom? O que você entrega, além do ato de reger para o seu coral? Essa pergunta precisa incomodar vocês. É isso que esse material está trazendo. Tá bom? Às vezes, irmãos, nós vemos uma movimentação muito grande, uma preocupação com a preparação das festas e apresentações, das reuniões, programas extensos, programação feita sem critérios, regente maltratando os coristas, ensaios pesados, a festa sai. Mas com isso, a reunião sai, às vezes a apresentação sai até bonita, mas vai corista embora com o coração ferido. A reunião não conseguiu tocar ninguém. O coral cantou, mas não tocou ninguém. Então não é esse o objetivo do coral na igreja. Não é esse. A parte musical está sendo feita, mas de que jeito está sendo feito? Está sendo colocada a parte da espiritualidade em primeiro lugar? Hoje eu estava lembrando, há 15 dias atrás, acho que não foi 15, uma semana atrás, eu participei de uma reunião com o pastor Daniel em Poconé. Quem conhece Poconé? Fica na região de Mato Grosso. Acho que tinha 37 irmãos. 37 irmãos. Pensa numa reunião maravilhosa, onde a gente via ali que tinha o poder da santa voz do irmão Aldo. Os irmãos, assim, a maioria era idosos, mas você via brilho nos olhos dos irmãos. E a hora que acabou, o coral não tinha técnica, porque não tem acesso à técnica. Não estou falando que a técnica não é importante, não é isso. Não é isso. Mas eles cantavam com a alma. A hora que acabou a reunião, os irmãos, nossa, que reunião maravilhosa, que gostoso. A frequência foi 37, coral e membros. Eu fiz um solo, que maravilha, sem medo, nem ensaiei, sem medo de errar, sabe, sem medo de julgamentos, muito bom. E foi maravilhoso. A Fernanda também falou que uma reunião que tocou ela, você podia até contar, Fernanda, vem aqui, que ficou gravado para ela. São coisas simples que gravam no nosso coração, que deixa gravado no nosso coração. Isso ficou uma reunião não tinha instrumento de sopro. O irmão fazia as introduções lá no tecladinho. Isso é a igreja apostólica.
Nós precisamos voltar a essa essência lá de trás. Trazer essa espiritualidade. Não estou falando que está perdido, não estou falando nada disso. Estou falando que nós temos que cuidar desse bem maior, que é sentir a presença dos anjos, dos santos, e que nas nossas reuniões tem que fazer diferença sim. Nós temos que se emocionar, nós temos que chorar. Às vezes não é normal a gente vir na reunião e voltar do jeito que chegou. Esses dias em Americana, nós cantamos, sabe qual hino? A verdade está aqui. Aí eu vi que o irmão, um membro, estava incomodado, feliz assim. Eu passei perto dele e falou: Ney, para mim a reunião podia acabar por aqui. Que lindo que vocês cantaram. E é um hino antigo. É um hino antigo. Então, às vezes nós pensamos que para mexer com a igreja precisa ser um hino muito elaborado. Olha o repertório de sábado, foi o Altamiro que escolheu. Os hinos todos antigos, olha que lindo que ficou. Precisou ter um hino novo, não menosprezando os hinos novos. Então a gente precisa, irmãos, ter sabedoria. Não é inovação que vai fazer a gente crescer espiritualmente. A gente precisa resgatar tudo que nós aprendemos lá atrás e aprender com os veteranos. Olha o que o João falou hoje para nós. Olha quanta bagagem o regente Geraldo tem para falar para nós. Aí vou deixar a Fernanda compartilhar uma reunião simples também que mexeu com ela. Vai ali em cima, foi por causa da câmera. Vai te aparecer, ó. A paz do Senhor a todos. A gente estava numa conversa informal no refeitório, né, falando sobre essas peculiaridades que geralmente as pequenas filiais trazem para a gente. A gente consegue visitar algumas congregações e muitas vezes vocês pensam que só estar numa congregação grande é importante. Mas às vezes são nas pequenas congregações que a gente encontra a melhor presença que a gente pode sentir ao cantar, ou ao simplesmente ouvir um pastor, ou ao simplesmente chegar e cumprimentar um irmão. E a reunião que mais marcou a minha vida foi uma reunião em um coro que era de 3 pessoas. Uma regente, a organista, que inclusive é deficiente visual, e uma corista. Elas são 3 irmãs. É uma congregação que já não existe mais, congregação de Jequitinhonha. Naquela congregação tinha essas 3 coristas, chegou eu e minha mãe, ficamos em 5 coristas, e o total, com membros, que eram os 2 obreiros, que era o pai e mãe dela, não dava 10 pessoas na filial. Mas eu nunca participei de uma reunião em que eu senti tanto a presença dos céus ali, em que cada palavra cantada realmente calou no coração. E isso nos traz muitas reflexões, e é por isso que esse material foi preparado. Porque eu vejo que muitas vezes a gente fica no automático e começa a fazer as coisas de maneira muito robotizada. Eu venho ao ensaio porque eu preciso, eu venho à igreja porque eu preciso, porque eu tenho aquele compromisso, mas eu esqueço do meu propósito. Eu esqueço a essência que me trouxe até aqui. E não é nada novo, né, Ney? Na verdade, são reflexões de coisas que a gente já tem. Boletins, normativas da época da missionária, inclusive, assinado por ela, de 1991. São coisas que nos faz pensar na música não apenas como ornamento, não apenas como cultura, mas como pregação, como deve ser. O trabalho do corista, o trabalho do coral também é pregar. Não é só ornamentar uma reunião. A gente jamais pode olhar à frente de um púlpito como um palco, porque aqui a gente está para servir, não para ser visto. Quem precisa ser visto aqui são os nossos santos. Então o objetivo é somente esse. E principalmente lembrar do nosso maior modelo de liderança, que a maioria de vocês aqui conheceu, cumprimentou, beijou as mãos. E ele fazia isso. Ele liderava pessoas. Ele não liderava só o dom de vocês, o que vocês possuem de bem material. Ele liderava pessoas. Ele olhava para cada um de vocês com aquele olhar que vocês podem lembrar, eu tenho certeza. E isso que a gente tem que trazer para a nossa liderança. Procurar ser cada dia
mas parecidos com o irmão Aldo. A gente nunca vai ser igual, porque a grandiosidade dele não tem palavras que alcançam. Mas a gente precisa de procurar isso. Olhar para o exemplo de liderança de Jesus, procurar ser parecido com ele. Para Maria Santíssima, para a abnegação que ela teve, procurar ser que nem ela. Porque o ministério, ele não elimina a nossa vida comum, mas ele atravessa a nossa vida comum. E a gente precisa de ter isso, até para defender o legado do Santo Irmão Aldo. Esse ano a gente vai comemorar o centenário dele. E quanto desse legado nós estamos vivendo? Será que estamos fazendo isso na totalidade? Como ele gostaria que fizéssemos? Temos falado dele o quanto ele pediu para falarmos? Ou ainda temos vergonha de falar para os nossos vizinhos, colegas de faculdade, ou para um amigo que pergunta? E tudo isso faz parte da missão ministerial que foi confiada a vocês. É responsabilidade com o dom que foi confiado a cada um de nós. E o dom muitas vezes é uma graça que a gente nem merece. Muitos de vocês não pediram para estar onde está, mas o irmão Aldo da Santa Vó confiou isso a vocês. Então é responsabilidade de cada um de nós levar esse legado à frente e pensar com muita seriedade nesse exemplo que a gente tem que seguir. Era só isso. Obrigado. Irmãos, obrigado, Fernanda. Para acolher é preciso observar, é preciso ter tempo, precisamos conversar com os coristas. Então, tenha mais tempo, delega mais. A psicóloga Rosane falou que delegar não é delargar, tá? A gente precisa ter mais tempo de observar os coristas. Às vezes, a gente respeita, acolhe muito bem, mas somente as pessoas que vêm até a gente. Mas vai você até eles, senta do lado das pessoas mais idosas, conversa. Eles têm história para contar, história de vida. Dê esse minuto de atenção para eles. Os jovens, senta no meio deles, conversem. Isso é muito importante. Irmãos, como deve ser o ambiente da igreja? Isso me preocupa muito. Porque o ambiente da igreja, ele precisa ser seguro. Eu preciso falar assim, eu vou na minha igreja porque lá eu estou amparado. Eu estou protegido, lá eu vou encontrar o irmão Aldo, ele vai me proteger. Mas às vezes, algumas pessoas querem transformar esse ambiente da igreja em um ambiente de julgamento e competição. Isso é muito sério mesmo. E eu espero que nós regentes não faça isso. Que se a gente ver algum foco começando de ambiente de julgamento, a gente pare, apague esta chama, que nós podemos proporcionar união, podemos proporcionar harmonia, porque eu ouço muito falar hoje, eu quero ficar quietinho no meu canto, eu não quero trabalhar para a igreja, eu quero ser apostólico em casa, na igreja eu não quero ir mais, porque aconteceu algo que ficou chateado dentro da igreja. Isso é muito grave. Então, precisamos cuidar disso. Cuidado para não machucar almas. Se para Deus uma alma vale mais que todos os tesouros desta terra, como vai ficar essas almas que estão se perdendo às vezes? Quem vai pagar por isso? Então, regentes, abrace mais, acolhe mais, ouça mais. O ambiente da igreja não pode ser um ambiente de julgamentos,
Não pode ser um ambiente de competição, onde nós viemos aqui somente para apresentar, onde nós viemos aqui somente para ensaiar, sem propósito. Vocês, não sei se vocês perceberam, mas os professores, as pessoas que falam aqui para vocês na frente, são pessoas escolhidas a dedo, porque consegue equilibrar a questão da técnica e a espiritualidade. Porque se viesse aqui falar somente da técnica em si, para nós não serviria. Mas consegue fazer esse equilíbrio entre a técnica e a espiritualidade. Trabalhar a letra do hino, o que a letra está pedindo, a expressão, tudo isso precisa. Então, o ambiente da igreja precisa ser um ambiente seguro, onde eu vou na igreja, lá eu sei que eu vou ser protegido, eu vou voltar mais forte do que eu cheguei, eu vou sarar minhas feridas, tá bom? E nós regentes precisamos observar isso, tá? Você imagina se um corista nosso vem para o ensaio e vai embora chateado? Ele vai ficar chateado a semana inteira. E às vezes passa mais uma semana, mais outra, e essa ferida vai ficando no coração desse corista. E às vezes a gente não percebe. Então cuide das suas reações. Às vezes a gente é tão bonzinho, mas a gente só vai saber de fato quem é a gente através das nossas reações. Como que eu lido através das frustrações? Então vamos cuidar das nossas reações, vamos ser umas pessoas melhores, pessoas transformadoras, pessoas que transformam. Vamos cuidar melhor do nosso ser para poder cuidar das pessoas. Essa palavra acolhimento, eu gosto tanto dessa palavra. Cuidar, a gente precisa gostar mais dessa palavra, tá bom? Irmãos, para finalizar, ano passado, eu comentei com vocês que eu ia pesquisar o trabalho de alguns regentes, como que era feito na congregação. E eu pesquisei. Será que é você? E vou ler aqui na frente. Eu confesso para vocês que não foi uma tarefa fácil. Porque às vezes o regente está quase bom, mas às vezes num ponto ele deixa melhorar. Que bom, né? Porque se ele for humilde, ele chega lá, do jeito que a gente quer, do jeito que o irmão Aldo quer. Eu quero falar para vocês que não é exaltando os regentes que eu vou falar aqui. Não quero que vocês levem isso, pense que vocês estão sendo menosprezados, mas que sirva como modelo para vocês serem melhores no seu ministério. Tá bom? Deixa eu ver o primeiro regente aqui. Eu pesquisei o trabalho do Danilo. Danilo está aí? De Jundiaí, ele avisou que precisaria ir embora. De Jundiaí. Ele acolhe seus coristas com muito amor e respeito. Sua postura é exemplar. Trata seus coristas com respeito e igualdade. Sua condução espiritual diante do coral é exemplar e equilibrado. Ele ajuda no crescimento espiritual, como exemplo a ser seguido. Ele contribui com o seu crescimento pessoal, exemplo de foco e disciplina. Ele representa o irmão Aldo para você? Eu fiz uma pergunta. Com certeza. Muito humilde e comprometido com o ministério. Tem qualidade, forte, tem imparcialidade no trabalho, trata seus coristas com igualdade. É isso? É? Vocês queriam ter um regente assim? Sim ou não?
Só para ter um exemplo, tá bom? Regente Júnior de Goiânia está aí? Vem aqui, por favor. Trata seus coristas com muito carinho. Ele cobra de uma forma geral o que está dentro do estatuto do coral e da disciplina. Trata os coristas de forma respeitosa e com igualdade. Ele tem contribuído com o seu crescimento pessoal? Sim, dando exemplo, sendo uma pessoa íntegra, responsável, comprometido com o trabalho do coral e sendo muito humano. Ele representa o irmão Aldo? Essa pergunta que eu fiz, representa o irmão Aldo, ela é tudo. A Fernanda falou aqui, que nós temos um exemplo. Porque o irmão Aldo, tudo que a gente tiver dúvida, como que eu vou reagir diante dessa situação? Lembra do irmão Aldo? Eu sempre, quando eu estou ansioso, eu acho que uma coisa que a gente peca muito, os regentes, é a ansiedade. A gente quer fazer as coisas muito no calor do momento. E às vezes a gente erra. O irmão Aldo não tinha isso. O irmão Aldo estava pegando fogo, o irmão Aldo estava naquela calma toda. Depois eu vou falar com a avó. E você queria a resposta na hora, né? A gente ficava até bravo às vezes, né? Nossa, eu vim lá, viajei, o irmão Aldo não me falou nada. Então a gente precisa aprender muito com o irmão Aldo, né? Então ele é um exemplo a ser seguido. Ele é uma pessoa calma, tranquila, aberta à opinião. Nunca vi destratando nenhum corista, ajuda muito no trabalho, solidário à igreja e é amigo de todos. Eu participei lá de um ensaio do Júnior. Ele é essa calma aí que vocês estão vendo aí. Tranquilo, não vi em nenhum momento ele destratando ninguém. É isso, gente, porque é assim, o regente está aqui, ele é de um jeito. É impressionante em algumas congregações. Ele subiu aqui em cima, mudou, gente. Parece que o poder sobe junto. Eu nunca vi isso. Gente, é a mesma coisa. Você tem que continuar sendo amigo, continuar acolhendo. Não muda nada isso aqui. É igual o pastor. Não muda nada. Lá a gente só vai ter mais unção. O irmão Aldo vai estar junto. Mas você tem que continuar sendo a mesma pessoa. Aqui não, fala até mais grosso. Não precisa isso. Não, obrigado, viu, Júnior? Tem coisa a melhorar? Tem. Vou dar mais meta para ele? Vou. Mas está no caminho. Tá bom? Regente Dorinha está aí? Maestra Dorinha, nós elevamos a nossa voz não apenas em palavras, mas em gratidão sincera a Deus. Somos profundamente gratos a Jesus, a Santa Vó Rosa e ao Primaz pela sua vida e pelo trabalho tão precioso que tens desenvolvido na Igreja Apostólica de Paraíso Tocantins. Seu modo de acolher é marcado pelo amor, respeito e sensibilidade. Estar à frente, sempre está à frente à espera, 1 hora antes para recepcioná-los. Olha que legal. Chega antes para recepcionar os coristas, isso é muito importante. Aqui ninguém é apenas uma voz. Cada integrante é recebido com atenção, cuidado e incentivo. O que cria um ambiente seguro. Falei, a igreja precisa ser um ambiente seguro, fraterno e cheio de presença dos céus. Sua postura é exemplo de humildade, firmeza e compromisso espiritual. As pausas, os intervalos dos ensaios para dar uma palavra ou hinos escolhidos para cada reunião é como se conhecesse as batalhas internas de cada um. Nossa, eu queria ter um regente assim. Sempre conduz com sabedoria, mantendo a ordem, mas sempre com mansidão.
Deixa eu ver aqui. Paciência e espírito de serviço. O tratamento dado aos coristas é digno e edificante. E em cada ensaio, a cada orientação, sentimos o zelo e compromisso com aquilo que é santo. Às vezes lê a letra dos hinos para melhor reflexão do que iremos cantar. A correção quando necessário. Está vendo, irmãos? Tem que ser bonzinho, mas precisa corrigir também. Tá? Olha o equilíbrio. Refletindo sempre nos bons exemplos da Santa Avó Rosa e do Primaz, acompanhada de ensino, encorajando o amor que fortalece não apenas o coral, mas cada coração envolvido. Na condução espiritual do coral, sua liderança vai muito além da música. Você nos direciona a verdadeira adoração, ensinando que cantar é ministério, é entrega e é responsabilidade diante de Deus. Suas palavras, orações e atitudes contribuem diretamente para o nosso crescimento espiritual. Não esquecendo de suas composições de hinos, nos ajudam a vencer as batalhas de vida e focar sempre nos valores espirituais. Seu apoio constante também contribui para o crescimento pessoal de cada corista, ajudando-nos a desenvolver disciplina, sensibilidade espiritual, maturidade emocional e compromisso com a obra de Deus aqui na terra. Reconhecemos que seu trabalho representa a fidelidade, os ensinamentos, os valores, o legado do irmão Aldo, mantendo uma vida essencial espiritual, doutrinária e ministerial que nos foi confiada. Que Deus e a corte celestial continue abençoando ricamente sua vida, seu ministério e sua missão. Sua dedicação deixa marcas externas em nossas vidas com gratidão. Coral de Paraíso Tocantins. Vocês queriam ter uma regente assim? Obrigado. Esse regente aqui eu não vou falar o nome, tá bom? Nosso maestro acolhe seu coral como se fosse pai de todos. Assim como o irmão Aldo é um pai que cuida de toda a família apostólica. O nosso regente, além de cuidar do coral, também se preocupa com cada integrante. Algo que faz total diferença ao trabalho. Se alguém desanimado ou falta dos trabalhos, ele liga ou envia uma mensagem querendo saber se está tudo bem. E sempre oferecendo ajuda de alguma forma. Então ele não cobra que o corista não veio. Ele faz de um jeito que ele fala que sentiu falta do corista. Então uma estratégia para vocês. Então para de cobrar a falta. Ah, você não veio, nem quer saber o que aconteceu com a pessoa. Então você cobra, ó, senti sua falta. O que está bem? Você está bem? Está precisando de alguma ajuda? Então não estou cobrando sua falta. Estou cobrando a sua presença. Tá? Mesmo que falta dos ensaios, se o corista senta nos bancos dos membros, ele logo já vai buscar para participar das apresentações. O diferencial está nesses pequenos detalhes. Ele abraça para dentro da igreja e não empurra para o mundo. Claro que tem casos e casos, cada qual com um jeito de resolver. Ele dá um exemplo de bom exemplo à frente do trabalho do coral, como também na sua vida pessoal e profissional, sempre seguindo nossa disciplina e mostrando a cada um dos integrantes a ser um exemplo do ministério. Procura sempre seguir os ensinos e conselhos do primaz. No meu ver, como corista, o coral é espelho do regente. Liderar um grupo de pessoas não é uma tarefa fácil, pois o nosso maestro já tem essa habilidade. Além de ser um bom líder, ele aprimorou com estudos e busca muitos conhecimentos. Acredito que todo regente, além de conhecimento musical, ele precisa de pelo menos buscar conhecimento sobre liderança. Nosso maestro sabe conduzir o trabalho de maneira leve, saudável, cuidando de cada detalhe, para não magoar ninguém. Se tem alguém com problema a resolver, por mais pequeno que seja, ele nunca resolve no calor da emoção.
Espera um tempo para depois resolver o melhor da melhor maneira possível. Por isso, eu como corista vejo o nosso coral é um grupo extremamente unido. Ele sempre nos acolhe para sermos coristas de valor. Sempre nos relembra ensinos do primaz para sermos exemplos de verdadeiros apostólicos. Nos transmite conhecimento da música para Deus a ser acompanhada com espiritualidade digna. Ele ajuda no teu conhecimento espiritual? E como ajuda? Eu vejo nosso maestro que ele lê nossos livros de doutrina e disciplina, algo que é um diferencial. Todo regente tem que saber e conhecer esses ensinos, pois tem a função de ensinar a música, ainda passar para o coral muitos assuntos relacionados à doutrina e disciplina. Nosso maestro sempre tem minutos no decorrer do ensaio para bater um papo saudável com os coristas. Sempre conta histórias maravilhosas da conduta do irmão Aldo, milagres de irmãos de outras localidades, passagens bíblicas, etc. Ele contribui com o seu crescimento pessoal, não só do meu crescimento pessoal, mas de um modo geral. Não faz distinção. Se é para ajudar, ele não mede esforço. Sempre envia nos grupos postagem de empregos, contratando, olha que legal, para ajudar alguém que procura uma porta de emprego. Sempre nos acolhe a ser uma pessoa que transmite luz, ajuda com conselhos profissionais, pessoais, na maioria das vezes, ele acerta nos conselhos, risadas. Ele representa o irmão Aldo? E como representa? Em todas as conversas com o coral, ele tem o exemplo do irmão Aldo. Sempre nos aconselha a seguir o mesmo caminho que o primaz andou. Sempre ajudar o próximo, sempre querer o melhor ao próximo, independente de quem seja. Nosso maestro amou e ama o irmão Aldo de uma forma incondicional. Tem ele como nosso principal guia, já que ele esteve aqui para esta missão. Vocês queriam ter um maestro desse? Hã? Tá bom então. Vem aqui. Fernanda, pode vir aqui? Esse eu não posso falar. Ó, sempre quando penso na Fernanda, me vem uma frase, o exemplo arrasta. Foi a frase que eu usei. E ela arrasta porque vive. Confesso que eu não queria trazer isso para o lado pessoal, mas enquanto escrevia, percebi que não tinha como deixar de reconhecer o quanto o ministério dela influenciou o que eu pude oferecer ao coral jovem da minha congregação. Lá eu não tinha uma regente mulher para me espelhar. E foi participando dos encontros e das festas de fim de ano, aqui que encontrei nela uma referência. Não só apenas de conduzir, mas na postura, na firmeza, com sensibilidade, na cobrança com coerência. Mas além da inspiração, há algo muito claro, ela cumpre a função de regente. Conduz o coral com organização, mantém o foco na missão apostólica, ensina através dos hinos os valores da igreja, os princípios deixados pela Santa Avó Rosa e pelo primaz. Também a música de verdade. Existe cuidado com afinação, existe orientação sobre respiração, entrada, dinâmica, existe atenção à harmonia, ao ouvir o outro, ao cantar como conjunto e não como vozes isoladas. Há correção quando precisa, olha que legal. Acolhe, mas corrige. Isso é muito legal ter esse equilíbrio, tá? Há repetição quando é necessário, porque existe compromisso com a qualidade. A técnica junto com a espiritualidade. Mas sem nunca separar a técnica do propósito. Ó, que legal. Corrige sem afastar. Olha que legal, gente.
A gente precisa corrigir, mas sem afastar as pessoas, sem magoar as pessoas, tá? Isso é uma habilidade do bom líder. Sem perder a direção. Aprendi muito só observando, sem grandes conversas. O exemplo dela me ensina. A Fernanda não busca aparecer, busca ser. E é isso resume muito do que aprendemos com o irmão Aldo. A liderança é serviço, a autoridade nasce da coerência. Se o exemplo realmente arrasta, então ela arrasta, porque vive o que fala. E quando alguém vive assim, não apenas reage vozes, forma pessoas, sustenta princípios, edifica o ministério. Por isso, deixo aqui o meu agradecimento. Beleza? Vocês queriam ter uma regente assim? Eu estava ali pensando no que o João Marcos falou. Sobre o eu sou. Ele explorou muito isso na palestra dele o tempo inteiro. E eu acho que a tarefa para o ano que a gente precisa fazer é trocar o eu sou por eu estou. A gente não é, a gente está. Se o céu tirar todas as virtudes, não tem nada. Então que seja uma meta para nós, tirar o eu sou e colocar o eu estou como regente, eu estou como solista. E buscar merecer estar sempre, né? Porque não somos, né, João? Obrigado. Zeneide, de Ariquemes. Por favor. Falar da nossa regente Zeneide é falar de cuidado, de entrega, de amor verdadeiro com o ministério. A obra de Deus e de cada corista que o Senhor confiou em nossas mãos. Nossa Zeneide acolhe seu corista com um coração cheio de ternura, é amorosa, carinhosa, daquelas que têm um abraço pronto, sorriso sincero e palavra certa nos momentos que nós mais precisamos. Estar perto dela é sentir-se parte da família apostólica, onde que ninguém caminha sozinho. Mas não se engane só com a doçura não, porque postura vem logo depois. Ela é amorosa sim, mas também é rígida quando precisa. Tá vendo? Então, precisa corrigir, tá? Corrigir com carinho, o jeito de falar. Quando você vai corrigir, não precisa engrossar a voz, falar mais alto, não. Tenta manter o mesmo nível, com carinho, do jeito que você fala com seus filhos. Às vezes tem pai que grita, né? Mas não é aconselhável. Tem gente chorando aí, por quê? Deixa eu ver onde eu parei. Cobra, puxa a orelha com classe, faz repetir a música 1000 vezes se necessário. Tudo porque ela quer excelência naquilo que é para Deus. Sabe aconselhar, sabe ouvir e também sabe dar olhadinha, que diz tudo quando alguém desafina. E se tem uma coisa que funciona com incentivo para sair tudo perfeito, é nossa famosa frase que já virou regra: quem errar vai pagar açaí. Olha. No dia, trata todos com educação e respeito, sabe a hora de corrigir e a hora de brincar, equilibrando a disciplina e a alegria dentro do ministério. A condução espiritual dela com o coral é linda, sempre nos lembra o nosso compromisso. Não é com ela, é com Deus e com nossos santos. Contribui com muito para o nosso crescimento espiritual e pessoal. Faz questão de ensinar e cobrar a disciplina, responsabilidade, união, compromisso, frequência e pontualidade nas reuniões e ensaios. Isso é propósito, isso é ministério. Nossa Zeneide representa com honra e fidelidade ao santo irmão Aldo, dando continuidade ao seu legado com zelo, respeito e compromisso, mantendo viva a essência do seu ministério. Somos gratos a Deus pela vida da nossa regente. Que Deus e nossos santos continuem fortalecendo, renovando, abençoando sua caminhada, para que siga
sendo esse instrumento precioso da avó, da Mãe Virgem Maria e do Santo Primaz na vida de todos os coristas apostólicos. Obrigado. Gostou? Sabe quem escreveu? Então, mas sabe quem escreveu? Então não vou contar não, tá? Obrigado, tá? A última regente, para a gente finalizar, pode ser? É Ellen de Rio Preto. Essa regente só tem 3 meses de ministério, acho que menos, né? Vem aqui. Olha o sorriso dela, a simpatia. É desse jeito com o coral. Você fica brava com o coral? Olha para eles verem o seu rosto. Vocês imaginam ela brava? Hã? Olha o que escreveram de você. Será que é coisa boa? Prezados professores do 4º encontro de regentes, venho aqui através dessas palavras expressar toda a minha gratidão à nossa regente Ellen Márcia. Ela tem sido uma grande bênção para o nosso coral, apesar de ter apenas 3 meses no comando deste que assumiu. Essa responsabilidade demonstra dedicação, sensibilidade, amor pela obra da igreja. Ela nos acolhe com carinho, atenção, respeito, sempre está disposta a ouvir, orienta e apoia cada um de nós, criando um ambiente de união, confiança. Seu jeito gentil faz com que todos se sintam valorizados e importantes. Sua postura é firme, mas ao mesmo tempo humilde. Ela conduz com responsabilidade, organização e serenidade, sem perder a doçura. Olha que legal, gente. Olha o equilíbrio. Demonstra segurança no que faz e transmite tranquilidade ao coral. Transmitir tranquilidade é legal. Se nós, líder, transmitir ansiedade, transmitir outros sentimentos que deixam o coral... Geralmente os últimos ensaios de festa nas congregações é uma tensão imensa, né? Porque não se preparou antes. Aí aquela panela de pressão, não sabe o que vai acontecer, né? Qualquer coisinha desalinha, o regente fala coisa que não deve, um sai chorando para o banheiro, outro irmão sai atrás. É isso que acontece, não é para acontecer. Se preparem, faça a sua oração, para sair tudo tranquilo. A nossa regente trata todos com igualdade e respeito, incentiva, corrige, quando necessário, com sabedoria e sempre buscando edificar. Ela se importa com pessoas. Na condução espiritual, ela demonstra compromisso com Deus, sempre lembra que o coral não é apenas para cantar, mas para ministrar e levar a palavra através do louvor. Sua direção espiritual fortalece o grupo e nos lembra a importância do reino celestial. A postura da regente nos ajuda no fortalecimento espiritual, pois através do seu jeito dócil de lidar, das palavras de postura, aprendemos muito com ela. Sou grato a Deus, Jesus, Virgem Maria, Santa Avó Rosa e ao querido Primaz pela vida da regente, Ellen Márcia, e por tudo que ela representa para o nosso coral. Nossa congregação, desde já, receba nosso carinho imenso. Tá bom? Quer falar alguma coisa? A paz do Senhor a todos. Tá há 3 meses à frente de um coral e saber que eu já represento tudo isso para eles, vocês não sabem como isso me deixa feliz. Eu não sei se essa é a palavra que eu posso colocar, né? Resumir. E uma coisa que, quando eu fui assumir, confesso que eu senti um medo, vocês não têm noção. Lidar com pessoas não é fácil, não é. Mas uma coisa que a Fernanda sempre me lembrou: bagagem e exemplo eu tive.
Desculpa a minha emoção. O meu pai, ele foi regente da igreja por 25 anos. Os regentes estão ali, conheceram. E assim, acredito que para mim, sei que para a Fernanda também, assim, é um exemplo ímpar a ser seguido, não é porque é meu pai. Então foi mais por saber que, sabendo o que ele passou, o que ele fez, como ele conduziu um coral, eu também conseguiria. E foi por isso que eu aceitei e estou muito feliz desse reconhecimento. Obrigada. Um abraço. Santa, eu abençoe você, tá bom? Você lembre sempre do seu pai. Vamos em pé, cantar o hino Amar, Servir, a gente finaliza essa palestra, essa palavra de incentivo. Muito obrigado, que vocês possam levar com vocês tudo que vocês ouviram aqui hoje e vai ainda ouvir e participar. Muito obrigado.